Olá, meu nome é Cris Fontana, eu sou atriz, sou diretora. Hoje eu vou falar sobre atores iniciantes, atrizes, seleção, sobre a nossa profissão ter um caráter transgeracional. O que significa isso? Vou falar sobre etarismo e capacitismo. Eu estava até agora há pouco fazendo uma preparação de atores e atrizes. Estamos entrando na fase das ferramentas fundamentais de atuação, onde trabalhamos biografia, circunstâncias dadas. E hoje foi um treino de leitura dramática, quando um ator interpreta e segue as marcações da peça teatral com o texto na mão, lendo. Foi um grande desafio, porque foi uma aula online, os alunos fizeram a biografia por escrito, né? E depois tirou uma foto da pesquisa, somente depois fizeram a gravação da cena. Eu assisti tudo, fiz a minha orientação, né, dirigindo. Eu gosto de apontar o que foi de bom, de melhor, e depois eliminar os ruídos na comunicação. E todos tiveram que fazer uma refação, né, o que a gente chama de refação. Tudo com minha orientação de direção, né? E depois eu escolhi o melhor participante da tarde de hoje para servir de exemplo, o antes e o depois da minha direção. Hoje eu pedi para que todos os participantes, após assistirem o colega, enviassem uma observação fundamentada do porquê aquela cena foi escolhida como a melhor cena da tarde. Os atores e atrizes de hoje, eles aprenderam que para serem bons profissionais futuramente, é preciso estudar, né? Valorizar o trabalho da direção, o trabalho do colega. O lema do curso Emílio Fontana é vendo e aprendendo com o colega. Vendo e aprendendo com os grandes atores também, né? Os que estão em cartaz no teatro presencial, teatro online, ou encenando novela, série, filme no cinema, enfim. Depois de compartilhar o material da melhor atriz, né, que hoje a gente teve uma atriz como que desempenhou melhor o trabalho de hoje, eu pedi para as crianças comentarem o trabalho do colega e fundamentassem esse comentário. E não apenas falar gostei, adorei, ai que fofa, que linda, mandar um emoji, né? Fundamentar mesmo o porquê que aquela interpretação, na opinião daquela criança, né, foi a melhor interpretação da tarde de hoje. E, pasme, eu me deparei com pouca generosidade, o que me assustou. No Brasil, eu percebo que nós somos bons em críticas e pouco dados a elogios fundamentados. A verdade é essa. Principalmente em início de carreira, gente. Eu acho que é bom a gente receber incentivo, sabe? Afinal, a nossa jornada, ela vai ser longa, né? Hoje o ator jovem, ele faz Romeu e daqui a alguns anos vai fazer o Rei Lear, de Shakespeare. A menina faz uma Julieta e vai fazer a Visita da Velha Senhora, né, daqui umas décadas. A nossa profissão, ela é transgeracional, né? A gente precisa se basear em quem nos antecedeu, precisa valorizar esse trabalho daqueles que vieram antes da gente. Por isso que respeitamos e lamentamos tanto quando a gente perde um grande ator ou uma grande atriz, né? Quando essa pessoa é idosa, essa pessoa morre, a gente morre junto. Um pouco da gente morre junto, né? Por quê? Com este profissional idoso, morre todo um conhecimento de uma geração, né? Com ele morre toda uma referência. Uma grande amiga, a atriz Silmara Schroeder, ela comentou comigo essa semana sobre a morte do Tarcísio Meira. Eu gostei muito, eu vou falar para vocês o que ela falou.
a Silmara disse que se ele fosse um ator britânico, ou até mesmo pelo conjunto da sua obra, com certeza ele teria recebido um título da rainha da Inglaterra. Isso me marcou muito. Aí ela falou como o mestre Emílio Fontana, né, e tantos outros merecem, né, homenagens oficiais à altura aqui no Brasil e não somente depois da morte, né, gente? Isso me marcou demais. Esse comentário da Silmara me calou fundo, né? Eu particularmente acho que muitas vezes as homenagens póstumas são patéticas, para falar bem a verdade. Por quê? Porque temos pudor de homenagear e elogiar as pessoas em vida, infelizmente. A gente é assim, o brasileiro é assim, né? Eu sou o que eu sou hoje, eu tenho certeza, graças às pessoas que me antecederam. Eu pude trabalhar ou conviver com pessoas que hoje são nome de teatro. Muitas delas são nome de teatro. Então eu trabalhei com Adhemar Guerra, com Augusto Boal, com a Miriam Muniz, com Klaus Viana, Ruth Escobar, Plínio Marcos, Ruth de Souza, a Caiabe. Eita, tanta gente, né? Dezenas de grandes estrelas. Só que essas estrelas que fizeram parte da minha vida, elas continuam a brilhar e a iluminar com o seu legado. Elas continuam em mim, acredite, continuam em mim. Um salve, então, a todos os mortos. Mas vamos falar agora dos vivos, né? Quem que está entre nós e precisa ser mais valorizado, homenageado, né? Então, um salve principalmente aos vivos que estão em exercício, como o grande César Vieira, né? O Dr. Pivetta, do União e Olho Vivo, aqui de Sampa, um grande grupo, né, de teatro. Vamos falar também do Amir Haddad, do Rio de Janeiro, Fernanda Montenegro, enfim, muitos. São muitos entre nós, né, com o seu legado que precisa ser valorizado, né, em vida, homenageados em vida. Então, eu acho que a melhor homenagem mesmo, ela se faz por afastar o etarismo, né, o preconceito por essas pessoas serem idosas e chamá-los ao trabalho, né, deixar de lado o capacitismo, né? O que é o capacitismo? Achar que essas pessoas não são capazes de trabalhar porque são idosos. Enfim, eu estou falando de dois preconceitos muito fortes, né? A questão do etarismo e do capacitismo. Outro dia eu fui ao banco acompanhar o mestre Emílio Fontana para fazer prova de vida. E eu vou dar um exemplo sério de capacitismo, né? Eu posicionei a cadeira de rodas dele em frente ao caixa. O mestre estava com toda a documentação necessária. Eu me afastei e sentei na cadeira de espera para trabalhar, né? Eu estava com umas coisas para adiantar e enquanto ele estava sendo atendido, eu estava trabalhando, né, no meu celular, umas anotações, né? E o caixa do banco, em pleno Brooklyn, que é um bairro dito como nobre da cidade de São Paulo, ele não conseguia atender o Emílio. Ele ficou apertando a campainha, me chamando o tempo todo. Aí ele falava, senhora, eu preciso do documento dele. Aí eu falava, meu senhor, ele tá lúcido, ele só tá com mobilidade reduzida, né? Faz de conta que ele tá em pé na sua frente, conversa com ele tá aí, conversa com ele, né? Aí ele me dizia, senhora, custa a senhora pegar o documento da mão dele e me entregar? Aí eu, amor, Emílio, querido, amor, estica o braço, coloca o documento em cima do balcão pro moço,
O Emílio quieto, né, prontamente atendeu, colocou, né, no balcão a carteira da Ordem dos Advogados, ele não estava com RG, estava com a carteira da Ordem, né, como identificação, enfim. Detalhe, a agência do Brooklyn, naquele dia, só uma pessoa atendendo, só um caixa. E as pessoas na sala de espera aguardando impacientes, né, a sua vez. Não havia meio do funcionário do banco atender o Emílio. O segurança, para você ter ideia, ele foi avisar a gerente inconformada foi me chamar a atenção por eu não estar colaborando com o trabalho do caixa. Você vê que a coisa... Bom, enfim, eu não briguei. Em resumo, o caixa se recusou a atender. Nós acompanhamos a gerente até a mesa, né, a mesa da gerente, e eu fiz igual. Da mesma forma. Eu não me canso. Trabalho duro, meus queridos, contra o capacitismo, o etarismo, né? Haja paciência, mas beleza. Deixei o Emílio na cadeira em frente à mesa dela, me afastei e a gerente em voz alta se dirigiu a mim: senhora, podia me dar o RG dele? Aí eu, paciente: minha senhora, ele não é deficiente auditivo, né? Por que a senhora não se dirige a ele? Ele está em frente à senhora, a diferença é que ele está sentado na cadeira de rodas, mas ele está te ouvindo, né? Ela com uma cara muito feia, contrariada: o senhor está me entendendo? Poderia me apresentar o seu RG? Enfim, óbvio que na hora o Emílio entregou o RG e com muito esforço a gerente conseguiu dar continuidade ao trabalho, né? Ao término, eu acabei dando uma aula de etarismo lá para o pessoal do banco, de capacitismo. Em nenhum momento eu briguei. Por que eu não briguei? Porque eu trabalho com educação e cultura. Meu grande público hoje é criança e adolescente, então eu vejo que não adianta brigar. Nada como uma ceninha bem feita para educar. Então a gente fez uma cena, né? É uma cena da vida real, né? Não foi nada combinado, óbvio, né? Mas ela foi marcante para todos, principalmente para o Emílio, que apesar de tudo, ele se viu respeitado. Foi meio mas se viu respeitado, né? Emílio disse que é estressante ser tratado como incapaz. Isso é um exemplo pequeno dos constantes relatos vivenciados a cada vez que eu saio com o mestre Emílio Fontana. Toda vez é isso, toda vez. De uma forma ou de outra, então o que eu vou fazer? Eu saio para não brigar, né? Eu saio para relaxar ou para fazer algumas coisas que eu tenho que fazer fora, enfim. Então, qual é a minha conclusão? Tem gente que aprende por bem, como o pessoal do banco, né? Demorou, mas foi um aprendizado. E tem gente que aprende com a punição. Existem leis claras para isso, né? Emílio não é incapaz, só é idoso. É preciso que se naturalize essa fase da vida, não como uma doença. Idoso, por enquanto, né? Não deve ser tratado como doente. Por enquanto. Isso pode mudar. É só uma fase da vida. Você que está me vendo, provavelmente a gente vai durar no mínimo 100 anos. Com que qualidade de vida? Sem liberdade? O nosso maior bem é a liberdade, né? O maior bem do Emílio é a liberdade. Da minha parte, eu trato o Emílio como eu tratava no início do nosso casamento, há 25 anos atrás, sem diferença, né? Então não basta não ser etarista, temos que ser um militante contra o etarismo. Eu sou uma militante contra o etarismo por conviver e sair com o Emílio, né?
Emílio odeia quando falam com ele no diminutivo. No hospital, a mesma história. Eu nunca falo pelo Emílio, nunca. Desde o primeiro atendimento, ele chega, né, naquela triagem, ele que fala. E as pessoas ficam olhando para mim, ele falando, e as pessoas ficam olhando para mim, é impressionante. E olha que a gente tem um convênio, né, que é a Prevent, ela lida com a faixa etária de idosos, enfim. Mas tudo bem, né? A gente está sempre na educação, cultura, para ter paciência e falar. Então ele odeia, né? Eu nunca falo por ele. Ele faz as consultas dele sozinho. Eu não entro com ele às consultas, mesmo que seja na emergência. Ele fala por ele. Mas é difícil. Emílio odeia quando falam com ele no diminutivo, né? Então, tipo, a enfermeira, agora eu vou arregaçar a manguinha, eu vou pegar seu baixinho e vou dar uma pitadinha. Aí o Emílio fala, eu sou criança, fala comigo normalmente, né? Você me irrita falando dessa forma. Ai, quando ele fala isso, eu adoro. Adoro, né? Um dia também eu vou ser idosa, não sou, mas eu vou ser idosa, né? Pode ser que talvez o meu corpo apresente algum problema, eu não sei, eu só sei, a única coisa que eu sei é que isso não pode ser um fator que limite as minhas capacidades. Não pode. Eu luto por uma sociedade anticapacitista. O que significa isso? Não generalizar. Não é porque a pessoa está com cadeira de rodas que ela não ouve. Não é porque ela está em cadeira de rodas que ela não enxerga. Que ela não raciocina. Enfim, ai gente, é tão duro, né? Para mim é uma coisa tão óbvia, mas a sociedade não é assim, né? Por que não é assim? Porque, porque o etarismo, ele é estrutural, o capacitismo, ele é estrutural, tá na gente, né? A gente foi criado assim. As pessoas mais velhas na minha infância, imagina. Nossa, eu lembro que pessoa de 60 anos era muito velha. E realmente, muitas não tinham poder de força nenhum, já eram incapazes socialmente. Eu lembro disso, mas atualmente a gente lidar com isso. Então eu falo para Emílio, você tem que se posicionar. Eu não vou falar por você. Emílio, eu não vou viver a sua velhice, porque um dia eu vou viver a minha velhice. Né? Eu não vou interferir. Quando você estiver lúcido, né? Óbvio, né? O dia que precisar realmente de mim, aí é outra história. Você tem que se impor, Emílio, se manifestar na hora, né? De preferência, mantendo a calma, mas se não der para manter a calma, bota para quebrar, né? Eu não vou ser interposta à pessoa. Eu não vou falar por você. Você tem que se manifestar, você tem que se incluir as pessoas, porque a verdadeira inclusão do idoso não é só a vaga do idoso, não é só levantar e deixar o idoso sentar, é realmente ele dar responsabilidades, deixar ele agir, viver, ter liberdade para se expressar, enfim, de acordo com a idade dele, de acordo com alguma limitação que possa haver, mas faz parte, né? Eu acho que a gente tem que tratar o idoso com dignidade. Dignidade, a questão é essa. E ensinar de uma forma adequada, se a pessoa não entender, recorrer a questões legais, né, as leis, para dar um respaldo nisso, né, para a pessoa, caso não aprenda por bem, ter alguma lei que possa dar conta disso, né? É isso, gente. Dignidade, então não é fácil quando o etarismo e o capacitismo é estrutural, mas a gente está aqui para aprender, para ouvir, né? E é uma luta constante.
É uma luta constante, né? Pela liberdade do idoso. Obrigada por terem me ouvido. Até logo mais.